sou a professora Mônica e hoje nós temos mais uma aula de língua portuguesa. Muitos alunos perguntam sempre, professora, para que a gente estuda língua portuguesa se a gente já sabe falar português? E o que é essa bendita gramática? O que a gramática estuda? É isso que nós vamos aprender hoje. Os níveis da gramática. Sobre o que a gramática fala, tá? A gramática, ela trabalha 4 áreas, tá? A fonologia, a morfologia, a semântica e a parte sintática, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre esses 4 níveis da gramática. Fonologia, morfologia, sintática e semântica, ok? A primeira delas, a fonologia, a gente tem contato logo que a gente começa a aprender a ler. Por quê? A fonologia trabalha os fonemas. Fonemas. Olha, vem de som. Então, cada fonema é um som, o menor som da nossa língua. Muitas pessoas confundem letra com fonema, mas a letra é o desenho, é o formato. E o fonema é o som que aquela letra produz, tá? Então, nós temos, por exemplo, a palavra pato. Na palavra pato, nós temos 4 letras, P-A-T-O, e nós temos 4 fonemas. Nós ouvimos o som de cada letra. Já na palavra chá, não acontece o mesmo. Eu tenho 3 letras na palavra chá, C-H-A, o acento agudo, e ouço somente 2 sons, o som de X e o som do A, tá? Então, fonema é som e letra é a grafia, é o desenho daquele som. Ainda nos fonemas, nós podemos relembrar das vogais, né? A, E, I, O, U. Lembrando que dentro das 5 vogais nós temos o I e o U. Quando aparecer na mesma sílaba com uma outra vogal, o I e o U vão funcionar como semivogais. Por quê? Geralmente o I e o U terão uma pronúncia mais fraca, digamos assim. Vamos ver como acontece a pronúncia do A. A. A pronúncia do E. E. A pronúncia do O. É uma pronúncia limpa. Desde a saída do ar dos pulmões até a pronúncia do som, o ar não encontra nenhum obstáculo para sair. Mas quando você vai pronunciar I, quando você vai pronunciar U, essa saída já não é tão limpa, já encontra um obstáculo. Então, por isso que I e U, quando no encontro vocálico ali, quando junto com outra vogal, o I e o U são chamados de semivogais. Em qual palavra isso acontece? Céu, né? No céu nós temos o E como vogal e o U como semivogal. Na palavra touro aparece O e aparece o U também. Então nós podemos perceber que o O funciona como vogal e o U como semivogal. Já na palavra pai aparecem A e aparece o I também, tá? Então o A da palavra pai é vogal e a letrinha I, que é a vogal I, vai funcionar como semivogal. Agora vamos analisar as consoantes, porque a fonética também estuda os sons, os fonemas, né, representado pelas consoantes. Logo que a gente aprende a escrever, a gente ouve das professoras o seguinte: antes de P e B, só pode utilizar M. E você já parou para pensar nisso? Por que só pode usar M antes de P e B e eu não posso usar o N? Vamos analisar a pronúncia do M. E a pronúncia do P. E a pronúncia do B. Então, o que acontece? A posição dos meus lábios, quando eu vou pronunciar o P e o B, é bem próximo da posição que eu preciso colocar para pronunciar o M. E o mesmo não acontece com a pronúncia do N. Vamos tentar pronunciar o N? Então, olha só, a posição da língua muda totalmente. Então, isso seria mais complicado para nós pronunciarmos no dia a dia. Vamos pegar uma palavra com o M antes do B, ou antes do P.
como por exemplo, campeão. Campeão. Se eu trocar o M por N, olha como vai ficar a pronúncia mais complicada. Campeão. Por isso que nós só podemos usar antes de P e B o M e não o N, ok? E isso é o estudo da fonética, combinado? Vamos para a segunda área, o segundo nível. A gramática também estuda a morfologia. A morfologia estuda tanto a formação das palavras, a origem das palavras, como também as classes gramaticais. Vamos analisar a palavra professor. Você já parou para pensar de onde veio essa palavra, qual a base dela e o que ela significa? Olha, a palavra professor, ela vem do latim, professus. É aquele que declarou em público, aquele que declarou algo em público. Vem do verbo profatere. O pro é a frente e fatere é pessoa que reconhece, que confessa, está apto a desempenhar algo. No caso, o professor reconhece e professa que está apto a ensinar. Então, esse é o estudo da morfologia. Conhecer a base da palavra, o seu significado e também conhecer a sua classe gramatical. Quantas classes gramaticais nós temos? 10. Vamos relembrar? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, artigo, numeral e interjeição. Essas são as nossas 10 classes gramaticais. Dentre essas 10 classes, nós temos as classes que podem variar. O que é variar? É ter o feminino, o masculino, o singular e o plural. Quais são as palavras variáveis? O substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Essas 6 classes têm variação. No caso do verbo, ele varia somente em número, né? Em singular e plural. Tem toda a conjugação, mas não varia do feminino para o masculino, por exemplo. Como é o caso do substantivo, que tem feminino, masculino, singular, plural. E as outras 4 classes, o advérbio, a preposição, a conjunção, a interjeição, essas 4 classes gramaticais, elas não variam. Então, eu vou dar um exemplo e nós vamos analisar cada palavra da frase, tá bom? O seu perfume é cheiroso. Digamos que a professora passe essa frase e peça para você analisar morfologicamente. Então, na morfologia, o é o artigo, o seu é o pronome possessivo, o perfume é o substantivo comum, é o verbo de ligação e cheiroso é o adjetivo. Então, a morfologia estuda a origem, a formação, como também a sua classe gramatical. No nível sintático, é estudada a relação que as palavras têm no contexto, tá? Então, o professor pode te dar uma frase e pedir para você fazer análise sintática. Qual que seria a resposta? A resposta seria você informar quem é o sujeito e a sua classificação, quem é o predicado, os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, o complemento nominal, o complemento verbal, que são os objetos, né? O direto e o indireto, o aposto, o vocativo, a agente da passiva, enfim. Você vai informar a função que aquela palavra tem na oração, tá? Eu vou pegar como exemplo a mesma frase que nós fizemos a análise morfológica. O seu perfume é cheiroso. Nós temos agora que informar quem é o sujeito. Quem é cheiroso? O seu perfume. Então, o seu perfume é o sujeito, é cheiroso é o predicado, tá? E no sujeito, nós temos que classificá-lo. O seu perfume é um sujeito simples ou um sujeito composto? Só tem um núcleo, então vai ser um sujeito simples. No predicado, temos o verbo de ligação. É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, o verbo ser, ele não traz em si um significado forte. Ele não é significativo. Ele apenas liga o sujeito ao predicativo. Então, quando o verbo liga o sujeito ao predicativo, nós dizemos que ele é um verbo de ligação, tá? Então, na análise sintática, é verbo de ligação. E cheiroso é uma característica do sujeito, que é o perfume, então vai funcionar como predicativo do sujeito,
ok? Então, esse é um exemplo simples do nível sintático. É você informar a função que cada palavra tem na frase. E a última área da gramática que estudaremos hoje é o nível semântico. A semântica tem a ver com significados. Nós temos a polissemia. Poli é muito e semia é significado. Então, polissemia é quando a mesma palavra pode ter 2 ou mais significados em um determinado contexto. Vamos para um exemplo? Digamos que 2 amigos estejam no restaurante. E aí, um deles falou o seguinte: como está a costela? E o amigo respondeu o seguinte: eu ainda sinto dor, vou ter que fazer uma radiografia. Então, o primeiro que havia feito a pergunta, ele vai e diz: eu não estava falando da sua costela, eu estava falando da costela que está no seu prato. Entenderam o que é polissemia? É quando a mesma palavra tem mais de um significado no contexto. Beleza? Ainda dentro da semântica, nós podemos estudar os parônimos. As palavras parônimas, elas são parecidas e elas têm significados diferentes. Vamos para os exemplos? Ratificar é confirmar. Retificar é corrigir. Olha como elas são parecidas. Ratificar, retificar. Confirmar, corrigir. Tá? São parônimas. Nós temos ainda as palavras homônimas. Os homônimos perfeitos. Eles têm mesma grafia e mesmo som, só que significados diferentes, que é o caso de caminho. O caminho, a estrada, é o substantivo, e eu caminho é do verbo caminhar, tá? Então é a mesma escrita, é o mesmo som, só que o significado muda. Nós temos ainda os homônimos homófonos, que têm o mesmo som. Por exemplo, cerrar com C e cerrar com S. O som é igual, o que vai mudar é a escrita, um é com C e um é com S, e o significado. Então são homônimos homófonos, mesmo som, significado diferente. Cerrar com C é de fechar e cerrar com S é de cortar. Temos ainda os homônimos homógrafos. Homo é igual e o grafo é de grafia, quer dizer que a grafia vai ser igual, vai ter a mesma escrita, mas sentidos diferentes. Vou dar o exemplo de colher, verbo, a ação de fazer a colheita, ou colher, o objeto, tá? Então a escrita é igual, a grafia é igual, por isso são homógrafas, mas o significado é diferente. Podemos ainda estudar no campo semântico as palavras sinônimas, que são aquelas que têm o mesmo sentido, belo e bonito, e as palavras antônimas, que têm sentidos contrários, bonito e feio. Ainda no campo semântico, nós temos os hiperônimos. O hiperônimo é uma palavra de mesmo sentido, só que de uma forma abrangente. Por exemplo, réptil. E o hipônimo é uma palavra que tem um sentido específico, como, por exemplo, jacaré. É um hipônimo do réptil, que é hiperônimo. Eu posso também dar exemplo de rosa, dália, hortênsia, que são hipônimos de flores, que é o hiperônimo, ok? Podemos também estudar, dentro do campo semântico, denotação e conotação. Professor, o que é isso? Denotação, vamos lembrar de sentido literal, sentido original ou aquele significado que está escrito no dicionário. Então vamos associar a letrinha D de denotação com o D de dicionário. É quando eu utilizo a palavra no sentido que ela está no dicionário. A conotação é quando eu utilizo a palavra com um sentido figurado, um sentido novo, que vai depender do contexto. Então vamos associar denotação ao dicionário e vamos associar conotação ao contexto. Vamos para os exemplos? Digamos que eu fale o seguinte:
Eu ganhei uma flor no Dia da Mulher. Observem a palavra flor, é o sentido que está escrito no dicionário. Agora, se eu falar assim, nossa, sua filhinha é uma flor. Agora, neste contexto, flor não é mais aquele sentido do dicionário. Quero dizer que é uma menina delicada, tá? Que é uma menina meiga. Vamos analisar duas frases e perceber se tem o sentido de denotação ou de conotação, tá bom? Na frase, meu pai foi à feira e comprou um abacaxi. A palavra abacaxi, no contexto, tem o sentido de fruta, o significado que está no dicionário. Então, é um sentido denotativo, é denotação. Nossa, eu tenho tanto abacaxi para resolver. Este abacaxi, agora, não tem mais sentido de fruta. Eu estou falando no sentido de problemas. Então, no contexto da frase, não é o sentido literal, é o sentido figurado, ok? Então, agora eu estou falando de um outro sentido, um sentido novo. E isso é conotação. Espero que vocês tenham entendido os 4 níveis, né? O fonético, o semântico, o sintático e o morfológico. Estudem, façam os exercícios e nos veremos na próxima aula. Beijos!